Oi gente, tudo bem? Eu acho que vocês notaram que não teve vídeo de leitura de fevereiro. Foi de propósito, quer dizer, não era pra ter sido desse jeito, mas é que fevereiro eu só li pouquíssimos livros, então eu resolvi juntar com leituras do mês de março. Então esse vídeo vai ser leituras de fevereiro e março, e aí tem um voluminho maior de livros pra mostrar pra vocês, é essa a intenção. Então vamos lá, alguns no Kindle, teve um livro que eu li na livraria mesmo e alguns outros mesmo em casa, assim, livros que eu recebi de parceria. O primeiro deles foi esse daqui, Prometo Falhar, do Pedro Chagas Freitas, editora Novo Conceito. Com certeza vocês conhecem, já ouviram falar. O Pedro Chagas Freitas é um autor português e ele ficou conhecidíssimo, inclusive na internet. Enfim, ele é jovem, deve ter uns 30 e pouquinhos anos. E ele escreve basicamente sobre o amor. E Prometo Falhar é um livro muito conhecido, foi fenômeno de vendas em Portugal, que nem tá mesmo aqui na capa. E Prometo Falhar é um livro muito fofo, eu adorei essa leitura. É aquele livro que fala de amor, que fala de sentimento, que toca lá no fundo. Então eu já aviso assim que se você não curte livros que falam mesmo dessa parte emocional, de sentimento, até com uma certa melosidade a mais, assim, então não seria o livro pra você. Mas se você curte, ou se você tá num momento, né, que pede um livro assim, então eu diria que é o livro ideal. Eu mesma, eu não sou uma pessoa que costumo ler, falando de romance, né, ler romances assim ultra românticos, que falam de amor, de, sei lá, casais, não é muito a minha pegada de leitura. Mas Prometo Falhar não é um romance, ele é um livro assim escrito em prosa, mas ele tem um quê poético, na verdade é algo entre a prosa e a poesia, eu diria assim, sabe? Assim, falando como uma pessoa leiga, né? Então os textos aqui, eles retratam o amor em várias facetas do sentimento mesmo, então tanto aquele amor entre casais, como também amor de pais e filhos, de família. Tem textos muito bonitos que o autor fala para a mãe dele, por exemplo. Tem outros textos que ele fala consigo mesmo, né? Como que se motivando, se apoiando mesmo a correr atrás daquilo que ele acredita, daquilo que ele gosta. Então são textos super bacanas, eu amei esse livro. Foi um livro que eu confesso, eu levei um pouco mais de tempo para ler em comparação com as minhas leituras habituais. Mas eu acho que é porque justamente por causa dessa carga emocional, sabe, do livro, então às vezes era meio difícil você engatar vários textos um atrás do outro, então às vezes eu lia alguns textos, aí eu parava, meio que pensava um pouco, fica um pouquinho carregado, assim, sabe? Mas é um livro muito gostoso de ler, os textos são muito bonitos. É daqueles livros, sabe, que você fica anotando vários quotes, colocando várias etiquetas, né? No caso eu anoto meus trechos no celular, né? É muito curioso isso, aliás, né? Acho que eu devia compartilhar com vocês um dia, vocês vão achar bem bizarro. Mas normalmente eu anoto... Minha pulseira estourou, gente. Tá bom, vamos fingir que nada aconteceu. Normalmente eu anoto os meus quotes no celular, naquela parte de bloquinho de anotações mesmo, né? E eu anoto a página e uma palavra-chave do trecho que eu quero, né, em questão, do trecho que eu tô me referindo. Então, depois que eu li o livro, aí eu transcrevo esses trechos para um arquivo no meu computador, né? Então, eu vou lá no meu celular, olho a página, olho a palavra-chave em questão, aí acho e anoto o trecho no meu computador. É meio bizarro, acho que, não sei se as pessoas fazem assim, mas eu costumo fazer. Então eu me acho melhor assim do que colocando etiquetas no livro, por exemplo. Mas eu disse tudo isso porque esse livro é daqueles que a gente anota muita coisa, a gente quase anota o livro inteiro, sabe? Foi muito difícil pra mim continuar lendo e não querer anotar tudo, porque eu tava parando assim, tipo, de 3 em 3 minutos pra anotar alguma coisa. E eu falei, não, peraí, eu vou demorar um ano lendo esse livro, você ficar anotando cada frase, né? Porque ele é muito bonito, as frases são muito bonitas, são aquelas frases assim, aqueles trechos que... Sabe que dá vontade de você escrever numa cartinha e mandar pra alguém especial? É bem isso, assim. Então essa foi uma leitura muito gostosa, sabe? Inclusive um desses textos desse livro, eu até levei no curso de teatro, a gente teve que fazer
alguma apresentação livre, enfim, trazer alguma coisa que mostrasse qual que é seu teatro, qual que é a sua escola, né, digamos assim, alguma coisa que representasse aquilo que você está fazendo, aquilo que você está estudando, ou até o teatro na sua vida. Então eu escolhi um texto muito especial desse livro que fala sobre você correr atrás das coisas, você tentar fazer as coisas, por mais que pareça tarde demais, ou por mais que pareça que você não tem chance alguma de conseguir, sabe? O que importa é isso? Importa que você está tentando, importa que você está fazendo, que você está gostando, sabe? Então foi um texto desses que eu li o texto inteiro, inclusive, nessa minha apresentação individual do meu teatro, da minha escola, e foi muito bacana, eu acho que as pessoas gostaram, né? Foi um texto muito bonito. Então, gente, acho que eu tô falando demais sobre esse livro, mas é só pra dizer pra vocês que é um livro muito bonito e que vale a pena. O segundo livro, lido em fevereiro, eu não tenho ele aqui pra mostrar pra vocês, mas é O Paraíso São os Outros, do Walter Hugo Mãe, e ele fez esse livro, a edição brasileira, né, em parceria com o artista Nino Kais. Então, o Nino Kais entrou com as obras, né, com a parte ilustrativa mesmo, e o texto é do Walter Hugo Mãe. Aliás, foi o primeiro tudo assim que eu li do Walter Hugo Mãe, apesar de que eu tenho o livro dele aqui na minha estante já tem um tempo já esperando para ser lido, mas eu não resisti, na verdade foi num passeio assim que eu entrei numa livraria, eu vi esse livro Paraíso São os Outros, amei o visual do livro, sabe, meio retrozinho. Amei as obras do Nino Kais, que são aquelas fotografias antigas de casamento, sabe, de casais, e aí ele colou no rosto das pessoas das fotografias pedras de bijuteria, sabe, que imitam pedrarias, mas na verdade são falsas, né, são de plástico, enfim. Eu me apaixonei por esse livro e daí eu falei, não, peraí, eu tava meio com pressa, né, aí eu falei, eu preciso voltar na livraria um outro dia, sentar e ler esse livro, porque é um livro super curtinho. Então, assim, é pra ler em uma sentada, em meia sentada, aliás, eu diria. E foi o que eu fiz, né? Eu voltei na livraria, li esse livro inteirinho e fiquei apaixonada. Tanto é que vocês podem perceber na resenha, tirei fotinhos do livro também, nem sei se podia fazer isso, né? Mas eu acabei fazendo. E é um livro que tem uma pegada um pouco mais juvenil, digamos assim. Ele é um livro que ele está classificado como literatura infanto-juvenil, apesar de que nas livrarias, e eu acho que a edição brasileira também, ela não teve esse foco infanto-juvenil não. Apesar do texto ser direcionado a essa faixa etária, a edição ela é bem adulta, sabe? Tanto essa pegada retrô, essas fotografias, as obras, porque se vocês forem procurar a edição de Portugal, por exemplo, é totalmente diferente. A capa é ilustrada como um livro infantil, sabe? Então é uma pegada diferente. O texto dele é muito puro, sabe? Se trata de uma menininha e ela tá descobrindo o amor. Então ela repara em tudo à volta dela, se é uma criança, né? Ela repara nas coisas e ela faz perguntas, né, pro pai, pra mãe, enfim. Porque até os animais têm casais e ela vai descobrindo as coisas, divagando, né? Cada um tem sua cara metade e as pessoas vivem melhor quando elas estão vivendo juntas, né? E não separadas. É um livro muito bonito, vale muito a pena ler. E eu digo assim, vale a pena ler tanto pra faixa etária mesmo, infanto-juvenil, que eu acho que deve ser um livro lindo pra ler com uma criança, sabe? Pra presentear, enfim. Mas também como adulto, porque a mensagem é muito madura, sabe? Não é um livro de criancinha. Ele traz uma certa maturidade, ao mesmo tempo ele é singelo, sabe? Ele é puro, é bonito, mostra o amor de um jeito, isso mesmo, livre de impureza, sabe? Livre de sentimentos ruins que às vezes atrapalham, né, as relações. Ele mostra o amor como ele deve ser, né? Puro, bonito, incondicional. Então é muito bonito esse livro. Eu só recomendo ele, gente. Não tenho nem o que falar de diferente, assim, recomendo mesmo. Vão na livraria, peguem esse livro e leiam. Bem, agora entrando nas leiturinhas de março. Ai, gente, eu li um livro muito bom, que foi esse daqui, O Boxeador Polaco, do Eduardo Alfon, da editora Rocco, e é daquela coleção maravilhosa que eu sempre falo pra vocês, coleção Outra Língua, de autores latino-americanos, muito legal. Vários autores, inclusive, nessa coleção, autores que a gente não está acostumado a ver por aí, a ler,
mas que eles são conhecidos e são referência nos países de origem deles, enfim, na América Latina. No caso, Eduardo Alfon, ele é da Guatemala. E o pós-fácil é do Antônio Cherchenesky, que é um autor brasileiro que eu amo demais, assim, tipo, eu só li um livro dele até agora, eu tenho outro na fila, mas eu fiquei apaixonada e recomendo muito, aliás, né, fechando parênteses, falando desse livro aqui. O Boxeador Polaco traz 6 contos e as temáticas variam um pouco, né? O primeiro conto, por exemplo, que se chama Distante, é sobre um garoto que ele escrevia muito bem, ele realmente tinha um certo dom, né? E ele estava estudando ainda e as pessoas da sala dele meio que não tinham, né, essa coisa com a literatura, muitas vezes não gostavam de ler, não entendiam o que liam, e esse garoto ele era diferente, só que por motivos da vida ele teve que abandonar os estudos, então o professor vai até o vilarejo dele, tentar entender por que ele não ia mais ao curso. É um conto bem interessante. Mas isso é uma coisa interessante de dizer, os contos daqui, eles são contos que têm essa questão dramática, mas não é aquele dramático apelativo, sabe? Não, ele é um drama mais... Eu não sei como eu posso explicar isso, talvez um drama mais sequinho, sabe? Que vai direto ao ponto, que não carrega muito, que não apela. Enfim, ele expõe os fatos como eles são, né? Na verdade. E aí toda essa interpretação do drama, na verdade, dessa carga dramática, cabe ao leitor, cabe a gente, né? Então a gente que trabalha tudo isso na nossa cabeça, a gente que analisa tudo isso, mas o livro não fica batendo nessa tecla, né, do drama, da tristeza. Ele só expõe os fatos, e eu acho isso bem interessante, eu gosto disso particularmente. E, aliás, nos contos aqui, meio que a gente pode ver o próprio Eduardo, né, falando como autor, ele vivenciando as coisas, muitas vezes ele como narrador, sabe? Isso eu também gostei muito. Tem um conto bem interessante aqui, que é do autor e ele vai a um tipo de um congresso, né, uma reunião sobre Mark Twain. Então lá ele conhece outros escritores e aí fala sobre conversas, né, ele trocando algumas ideias da percepção que ele tem, né, sobre o Mark Twain. Então ele conhece um outro estudioso, né, já velhinho, que manja muito, né, do Mark Twain, então eles conversam. Aliás, vocês podem perceber que não são narrativas que tem aquele negócio de acontecer alguma coisa, um ápice, sabe? E que as coisas vão se desenrolando. São, né, coisas da vida que acontecem e às vezes não tem nenhum ápice, é apenas a descrição de um momento, um período de tempo em que o autor senta para contar pra gente o que aconteceu, né, como foi aquilo. Eu também gosto desse tipo de texto bastante, aliás, mas eu sei que muitos de vocês, muitos leitores, não gostam tanto, né? Então, mas eu acho uma coisa importante de dizer sobre esse livro, e o livro é muito bom, gente, então não se apeguem só a essa informação. O conto que dá nome ao livro, que foi o que eu mais gostei, que é o Boxeador Polaco, ele fala sobre o avô do narrador, que foi um judeu que esteve no campo de concentração e que ele levava no braço dele ainda tatuados os números, né? Referentes ao campo de concentração. Só que ele nunca tinha contado isso pro neto. Quando o menino era criança, ele falava pra ele que tinha tatuado o número do próprio telefone, que era pra não esquecer, né? Quando o garoto perguntava, que números são esses? E daí certo dia ele resolveu contar. E aí ele conta um episódio interessante de como ele teve a vida salva no campo de concentração por um boxeador polaco, né, que é essa pessoa que dá título ao conto. E outra coisa, tem um conto também sobre a própria literatura, né, eu acho isso bem interessante. Então o autor fala qual que é o papel da literatura, é muito legal, é mais um texto na verdade, nem tanto um conto esse último, mas eu gostei muito. Então esse livro foi uma leitura muito especial, gente. Como eu disse, todos os livros que eu pego para ler dessa coleção Outra Língua são especiais à sua maneira, então eu gostei de todos que eu li até agora, eu não li a coleção inteira ainda. E atualizando vocês também, acabaram de ser lançados 2 novos volumes dessa coleção, então eu fiquei super feliz de saber que a Rocco não parou por aí, que ela tá dando continuidade. E esses são livros que eu faço questão de ter na minha estante, aliás, fica super legal, eles são coloridinhos aqui do lado, e cada livro tem a lombada de uma cor, né, a lombada e a quarta capa. Então fica uma coisinha colorida na estante, são autores latino-americanos, então eu adoro, sempre sou muito curiosa com relação à América Latina. E, bom, filmes, né, cinema, acho que vocês já devem ter notado isso, com toda certeza.
E é isso, gente. Então esse foi mais um livro super especial da coleção Outra Língua. Aí as próximas leituras de março são livros que, de novo, eu não tenho aqui comigo, mas eu li no Kindle. São 2 peças de teatro. A primeira delas foi Vestido de Noiva, do Nelson Rodrigues. E por incrível que pareça, porque eu estudo teatro, já tem 1 ano e meio, eu imagino, fazendo as minhas contas. Não, na verdade já tem quase 2 anos que eu estudo teatro e eu nunca tinha lido Nelson, gente, me julguem, né? Mas assim, eu conheço as peças deles, já fiz N pesquisas a respeito do Nelson, a respeito das histórias, a respeito, enfim, né, da escrita dele, da dramaturgia, mas eu nunca tinha realmente pegado um texto do Nelson para ler. Então eu tive que ler Vestido de Noiva, porque a gente estava cogitando montar a peça nesse semestre, no curso. E aí eu gostei muito, né, gente? Não tenho o que falar. Gostei demais da maneira como o Nelson conduziu a história, da maneira como ele conduziu os personagens. Vestido de Noiva, na verdade, é uma história meio louca, porque ela mistura vários planos, né? Então ela mistura o que é real, né, a realidade, o que é sonho, enfim, o que é meio loucura. Então ela vai por vários caminhos. Ela conta a história de uma moça que ela estava com um casamento marcado, só que a gente percebe que existe uma certa hostilidade entre ela e a irmã dela, então a gente vai descobrindo ao longo da história, né, que tem aí uma coisa mesmo, né, uma história com relação à irmã dela e o homem, e ao mesmo tempo a gente vê que aconteceu um acidente, uma mulher tá à beira da morte, ela foi atropelada, e aí ela começa a pensar nas coisas que aconteceram com ela, né? Uma história que ela reúne várias frentes, né? Vários planos, como eu disse pra vocês, vários personagens. E aí chega num desfecho, todos eles, e geralmente trágico, né? Se vocês conhecem Nelson. Eu nunca tinha lido Nelson, como eu disse pra vocês, mas já pesquisei muito sobre Nelson, já li vários trechos de várias peças, mas essa é a primeira peça que eu leio na íntegra, de verdade. Gostei da maneira como os personagens foram colocados aí pro leitor. E quem curte ler teatro, quem quer conhecer um pouco mais, né, recomendo demais. E a outra peça que eu li também pro teatro e que era uma das que a gente cogitava montar esse semestre e que foi a escolhida, se chama O Bilontra, do Arthur Azevedo, e também li no Kindle. É uma peça super antiga, de 1886 ou 7, se eu não me engano, por aí, de um gênero que se chama teatro de revista. Eu não sei se vocês conhecem, é uma coisa muito específica, porque eu acho que mais quem estuda teatro, quem pesquisa, é que vai conhecer. O teatro de revista nada mais é que um teatro que ele mostra, fala sobre acontecimentos, né, gerais, seja, sei lá, políticos, seja, enfim, notícias, coisas que aconteceram durante dado período de tempo, e eles trazem isso com um tom de comédia. E essa peça, O Bilontra, então, na verdade, ela pega os acontecimentos do ano anterior e traz em forma de comédia, uma coisa assim bem escrachada mesmo. Fala de um cara que é o Faustino, ele tá quebrado, literalmente, assim, tá devendo, não tem dinheiro nem pra colocar comida dentro de casa, e mesmo assim ele mantém as aparências, ele mantém o criado dele, enfim, só que, né, ele não tem dinheiro. E aí chegam pessoas pra cobrar ele. Aí o que acontece? Ele vende um título falso de barão pra conseguir dinheiro. Só que a coisa mais interessante, assim, nessa peça é que ao longo, né, das coisas que vão acontecendo, a gente consegue perceber muito bem o caráter desse cara, por isso que se chama O Bilontra, né? Bilontra, na verdade, é uma palavra que diz respeito, assim, à pilantragem, à malandragem, então um cara malandro, no sentido bem negativo mesmo da palavra, pilantra, aproveitador, enfim. E aí ao longo do trajeto dele ele vai conhecendo uns personagens muito interessantes, assim, são personagens que na verdade personificam coisas, então ele conhece o trabalho, que é a personificação, né, do trabalho, e esse trabalho vai atrás dele, querendo ajudá-lo, querendo fazer com que ele ganhe dinheiro, mas ele não quer, o Faustino não quer trabalho de jeito nenhum. Então ele sempre dá um pé na bunda do trabalho, aí manda ele pra escanteio. E aí tem outros personagens com quem ele acaba cruzando, por exemplo, o Jogo, a Jogatina, que é a princesa do reino, digamos assim, o Jogo é o rei, e ele tem a filha que é a Jogatina. Tem o Xadrez, que no caso é uma pessoa que faz parte aí do reino do jogo, só que ele tá indignado porque estão entrando vários jogos assim meio suspeitos
dentro desse reino, sendo que os únicos jogos que poderiam permanecer, que têm um certo status, né, como xadrez, gamão, são os únicos que deveriam permanecer segundo o xadrez. É tudo bem caricato, então é uma peça super bacana. Eu tô contando pra vocês sobre o Bilontra, mas provavelmente eu não vou resenhar no blog, porque eu acho que nem existe livro dessa peça mesmo, sabe? É uma coisa tão antiga e tem disponível para download porque tá em domínio público, mas eu acho que nem existe mesmo edição, não existe livro. Enfim, eu vou pesquisar e mostro pra vocês, caso eu encontre alguma coisa, mas muito provavelmente eu não vou resenhar. Vestido de noiva eu vou sim resenhar, então aguardem, né? Vai demorar um pouquinho porque as coisas estão uma loucura, mas eu vou resenhar. E é isso, gente, essas foram as 2 leituras do Kindle que eu fiz. E a última leitura do mês de março foi aquele tipo de livro que eu amo, sempre falo pra vocês. É aquele livro que meio, né, dá um tabefe na sua cara, que esfrega umas verdades. E foi justamente Casa de Praia com Piscina, do holandês Herman Koch, editora Intrínseca. E o Herman Koch, ele é autor de O Jantar, que eu já resenhei pra vocês tem um tempão. Foi um livro que eu amei também. E Casa de Praia com Piscina conta a história de um médico, e ele é um médico clínico geral, e na verdade ele meio que mostra a realidade mesmo, né, disso. Ele não tá nem um pouco interessado assim, nos pacientes dele, pra dizer a verdade. Ele só tá lá cumprindo tabela mesmo e tentando evitar que os pacientes procurem um especialista, porque isso não é bom pro sistema médico, né? Ele até fala, se todo paciente fosse procurar um especialista, fosse encaminhado para um especialista, o sistema médico quebraria, porque, né, não tem como atender a toda essa demanda. E aí o que acontece? Esse médico, ele tem como paciente várias pessoas assim famosinhas, pessoas importantes, e um deles é um ator que se chama Hoff, é um ator que tá ficando assim mais famoso, que ele faz teatro, mas que ele tá fazendo uma série também pra televisão. E aí ele vai se aproximando, né, desse paciente dele, né, uma relação de amizade, de frequenta a casa, as esposas, inclusive os filhos, porque esse ator ele tem 2 filhos meninos e o médico tem 2 meninas. Aí nas férias de verão, esse médico decide levar a família para passar um tempinho na casa de veraneio alugada do ator, né, do Hoff, o paciente dele. Nesse período acontecem muitas coisas, né? Então tem as 2 famílias nessa casa de verão e aí coisas vão acontecendo, né? Então eu não vou revelar aqui, não tem como eu dar muito detalhe pra vocês, porque senão eu vou acabar revelando mesmo a história e não quero dar spoiler. Então, inclusive, quando vocês pegam esse livro pra ler, vocês não sabem muita coisa, né? Vocês só sabem que em algum momento o Hoff vai morrer e a culpa dessa morte dele cai sobre o médico, né? Sobre esse cara que é amigo dele. Então, gente, é um livro incrível. Tudo que acontece aqui nesse livro tem um motivo. O jeito como o narrador, né, quem narra é esse médico, ele fala assim de um jeito muito cruel, de um jeito muito cru. Se vocês gostam de histórias mais cruéis, é bem na pegada de O Jantar mesmo. Quem leu vai gostar muito, mas realmente gostei demais. Recomendado. Então, gente, foram essas as minhas leituras de fevereiro e março. Espero que vocês tenham gostado. Enfim, deixem comentários, deixem um curtir se vocês gostaram. E contem pra mim o que vocês acharam, né, dessas leituras, se vocês já leram alguma delas, o que vocês acham a respeito daquelas peças que eu comentei com vocês, de Nelson Rodrigues, enfim. Um beijão e até os próximos vídeos.